Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao vídeo de hoje, nesse momento especial, que é o momento de um novo giro do Tzolk'in. Estou até arrumada aqui, gente. É o Réveillon, é a virada do Tzolk'in. Mais 260 quins para a gente espiralar na expansão da nossa consciência. E o que tudo isso quer dizer, você vai saber nesse vídeo. Essa é a primeira onda encantada do Tzolk'in, a onda encantada do dragão. A leitura psicológica da onda do dragão nos pega pela mão para iniciarmos o caminho de saída da Matrix e alcançarmos a maturidade espiritual e psicológica para uma vida feliz, mas uma vida feliz de verdade. Isso não significa que não haverá desafios, eles vão aparecer, mas a gente vai saber tirar o aprendizado de cada desafio no tempo presente, no aqui e agora. A gente não vai perder tempo, não vai precisar esperar a vida se repetir, para a gente entender o que aquele acontecimento, o que aquele desafio estava nos trazendo de aprendizado. Isso é economia de vida. No presente, o maior desafio para a felicidade é vencer a crença da dualidade. Essa crença, ela está na base da implosão de todas as nossas relações, inclusive a das guerras que estamos presenciando no planeta e desse comportamento exploratório, abusivo que a gente tem do nosso planetinha. Por isso que a nossa cura, a cura do nosso comportamento, a cura dessa crença de separatividade e encontrar uma existência feliz é também a cura do planeta. A gente está sendo convidado nessa transição planetária e você, principalmente sincronizando com esse vídeo aqui e agora, a conquistar a nossa autonomia emocional, para que a gente possa se relacionar como dois inteiros, que voluntariamente se encontram e se mantêm por amor. E não por uma série de tem que ceder, tem que isso. Isso não existe. A cara metade, a outra metade da maçã, não existe. E encontrar essa maturidade emocional hoje é o convite, é o desafio da humanidade no nosso planetinha. Então vamos lá. No vídeo de hoje você vai entender como que o tempo é função de sincronização para uma vida mais exuberante em toda a expressão do seu potencial. Você vai saber como que essa onda encantada é totalmente estratégica para a construção de uma autonomia, em ser quem somos e nos transformarmos em um inteiro e deixar essa balela de cara metade. A gente ancora as informações e o conhecimento no momento astrológico que a gente está vivendo e eu trago sempre o auxílio luxuoso do tarô, da Escola de Tarô para o Autoconhecimento. Então eu, se fosse você, não saía daí, porque esse vídeo vai mudar a percepção que você tem do mundo, vai tirar a sua mente de um mundo de expiação e prova e colocá-la num mundo de regeneração. Para quem está chegando agora, um aviso importante. Talvez você não entenda claramente tudo que você vai ouvir, principalmente o nome dos códigos, as frequências, mas isso é normal, porque a gente está mudando a linguagem, a gente está indo para uma linguagem do sentir. A gente está desenvolvendo a inteligência divina, até para fazer frente à inteligência artificial. E isso é muito sério no momento que a gente está vivendo. Se você desenvolver a inteligência divina, a inteligência espiritual, você vai ser mais uma pessoa que não vai se deixar levar pela inteligência artificial. E essa linguagem é a linguagem do coração. É a linguagem do sentir. Se você ainda não me conhece, eu sou Cláudia Ratto. Eu sou professora, psicóloga, taróloga, esotérica e sou mão elétrica azul aqui a serviço dessa transição planetária, ativando o seu conhecimento para que você alcance a cura e sua autorrealização. Então, fica aí, pega seu chazinho, porque tudo que você precisa agora é ouvir com atenção. Não tem dever de casa. Senta aí, eu vou rodar a vinheta e te vejo na volta. Ah, que bom que você ficou aí. Gostei, hein? Diz pra mim, é a primeira vez que você está entrando em contato com a lei do tempo? Você já conhecia? Ou você já conhecia, mas é a primeira vez que você está vendo essa abordagem? E se você assistiu o vídeo todo, não deixa de comentar se você gostou, deixar seu like, tá?
Muito bacana. E de onde você também está assistindo? Está assistindo daqui, do Rio, você é de outro estado, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu estava hoje falando, né, avisando lá no Instagram que eu ia fazer esse vídeo aqui e tal. E aí, para a chamada, para tentar motivar as pessoas que acham que esse papo galáctico é um pouco demais, eu estava usando o exemplo da gente. A gente, quando vai crescendo, quando vai se entendendo como gente, a gente quer sair de casa. A gente quer sair de casa, a gente quer ganhar autonomia, a gente quer mandar no nosso nariz. E na medida que a gente efetivamente consegue sair de casa, a gente amplia a nossa visão de mundo. E isso nos ajuda a encontrar o nosso lugar no mundo. Muitas vezes a gente vê que estava tentando atender a expectativa do papai, mamãe, e quando sai de casa percebe que o seu dom, o seu talento, a sua autorrealização não tem muito a ver em seguir com aquele consultório de odontologia que o seu pai tinha, por exemplo. Aí você, né, tem mais abertura, uma visão maior para saber o que é que você quer da vida e o que é que te faz feliz. Pois o convite é o mesmo. Quem sabe, se você não ganhando a perspectiva da galáxia, entendendo o seu papel aqui na Terra, a Terra como um planeta, não te ajuda também a ter uma visão maior do que é que realmente vai te fazer feliz como cidadão planetário, cidadã planetária. Então, estou trazendo aqui esse convite, essa chamada também, né? Para a gente não achar que a coisa assim é tão esotérica, é tão longe, porque é impressionante como que os códigos do tempo nos orientam para que a gente tenha uma existência realmente mais sincronizada, sabe? O tempo é o que sincroniza todos os eventos para que a macieira dê maçã em toda a sua exuberância. Por que não a nós, né? Eu me lembro daquela frase que Jesus falou: se Deus veste os lírios do campo, como que ele não vai vestir você, homem? Mas tem um motivo para não vestir a gente igualzinho os lírios do campo. É que nós temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher. Então, a gente tem que escolher abrir a visão, adquirir maior conhecimento e principalmente experimentá-lo na sua vida prática. Por isso que eu trago o tarô comigo sempre, sabe? Porque o tarô, ele pega essa linguagem dos códigos do tempo e traz para a nossa psique, para o nosso cotidiano. E isso é muito importante, porque aí a gente sabe aonde a gente tem que mexer no nosso ego para que o nosso comportamento seja mais coerente com o sonho e o desejo da nossa alma. Essa sim que conhece os códigos do tempo. Então, os códigos do tempo, eles vão falar uma linguagem da nossa alma, do nosso sonho de vida, da nossa filosofia de viver, da nossa ideologia pessoal. E o tarô vai falar do nosso ego, da nossa personalidade, de como a gente se comporta de acordo com a nossa história terrena, né, aqui dessa existência aqui na 3D. E eu trago a astrologia para a gente saber quais são as influências que nós estaremos recebendo, principalmente o nosso ego, para que a gente entenda como melhor trazer essa orientação dos códigos do tempo para o nosso momento do aqui e agora. Então, por exemplo, eu vou até aproveitar e começar a trazer a situação astrológica que a gente está vivendo agora, porque é muito interessante. Veja bem, a gente está em Câncer, a gente está com o Sol em Câncer. A gente acabou de ter uma lua nova, né? A lua nova é aquela que a gente planta a semente, e Câncer tem a ver com as nossas emoções. O Câncer, ele é o primeiro signo do zodíaco do elemento água. Então, ele é o primeiro signo do zodíaco que fala das nossas emoções. E como ele é o primeiro, ele está demonstrando a nossa primeira experiência com o nosso corpo emocional. E isso tem relação com a nossa infância, quando a gente é criança, quando a gente, às vezes, inclusive, sofre alguns limites, né? Algumas situações opressoras em que a gente ainda não tem
o desenvolvimento intelectual suficiente e necessário para dar nome àquilo que viveu. Então, a nossa experiência é emocional e ela não tem uma configuração, ela não tem um contorno do qual eu pudesse me apropriar dela. Então, ela vai para o nosso subconsciente como uma verdade emocional. Eu sinto isso sempre que eu tenho um comportamento assim. Então, isso vira uma verdade. É aí que está a base, a raiz das nossas crenças limitantes. Porque provavelmente, vamos supor aqui um exemplo. Você estava em casa esperando seu pai chegar, você é uma menina, é muito bonitinha, e você e seu pai têm uma relação muito amorosa, muito carinhosa, e você naquele dia estava todo serelepe esperando o papai chegar, e só que seu pai não teve um bom dia. Seu pai não teve um bom dia, e ele naquele dia ele chegou exausto, sem menor paciência ou energia para lidar com toda aquela sua energia. E aí, no que ele abre a porta, entra em casa, você, papai, e ele, ai, minha filha, não, por favor, chama sua mãe. E você toma aquele baque, e você, né, você não tem ainda aparato intelectual para entender a exaustão do seu pai que saiu para trabalhar, papapá. Então, aqui que fica guardado? Fica guardado que quando você ia falar para o seu pai, se apresentar para ele, falar alguma coisa para ele, você foi tolhida. E aí você pode crescer, por exemplo, com a crença de que você não sabe falar em público, de que você é tímida, de que você tem problemas na voz, né? Que você, enfim, uma série de expressões dessa experiência emocional na infância. Então, nós estamos agora com o nosso ego, com a nossa personalidade sendo acionada nesse lugar, na casa de câncer, né? Na casa da onde a gente tem as nossas primeiras vivências emocionais, os laços de família, as dependências familiares, né? As codependências. Então, é esse lugar recheado de crenças que a Lua está passando e trazendo, então, a luz do Sol e dos planetas para esse nosso lugar das nossas emoções ainda infantis, digamos assim, porque a emoção ela não se submete ao tempo, por exemplo. Aquilo que você sentiu lá na infância, você vai sentir igualzinho agora, independente da idade que você tiver, se você não for lá resgatar essa memória e dar um contorno a ela. Quando a gente fala em ir lá, resgatar essa memória e dar um contorno a ela, aí você fala, mas como é que eu faço isso, Cláudia? Vou procurar uma terapia, pode ser. Vou procurar a hipnose, pode ser. Todos esses trabalhos vão demandar dinheiro e tempo, né? E dependendo também da competência do profissional que você encontrar. Agora, tem uma outra maneira de você encontrar isso e que aí a gente já começa a entrar na decodificação do selo do dragão, que é o selo que traz o propósito de toda essa onda encantada. Repare que o melhor amigo do dragão, que é justamente esse selo que está lá na base de tudo, o selo do dragão, ele nos orienta em termos de informação que vem da fonte central da nossa galáxia, ele nos orienta ao fato de que nós construímos uma nova semente de nós mesmos, porque, veja bem, quando a gente está falando aqui da dimensão da alma e a gente fala de semente, não é algo que já esteja pronto, é algo que a gente constrói a semente. Nesse castelo vermelho, que é o primeiro castelo que nós estamos transitando, é um castelo em que a gente constrói uma semente. Olha isso, a gente concebe aquilo que aqui na 3D a gente precisa de um homem e de uma mulher para que venham a conceber
um filho, no mundo, na dimensão da alma, na dimensão espiritual, você não precisa de ninguém. Você precisa do seu ego e a escuta com a sua alma, uma interiorização, a meditação, um olhar interno, para que você possa conceber uma nova semente, que é uma nova configuração da sua personalidade, para que ela possa expressar com maior amplitude, verdade e espontaneidade a sua alma. É isso que vai fazer a gente feliz. Então você veja que nesse selo do dragão, que está falando de construir uma nova semente, né? E que, portanto, do ponto de vista psicológico, seria interessante se a gente pudesse realmente construir uma nova semente livre daquelas crenças limitantes lá atrás. A gente tem uma outra opção, que não precisa ser necessariamente a hipnose, a terapia, mas o selo do espelho, que é o melhor amigo do selo do dragão. O selo do espelho, ele diz assim, olha, a gente aqui se reflete ao infinito. Ai, aonde que eu me reflito, Cláudia? No espelho do banheiro? Também, mas essa não é essa reflexão que eu me refiro. Aqui a gente está refletido no outro, o outro com letra maiúscula. Aqui a gente está refletido em todos os outros à nossa volta. Todas as pessoas que estão à sua volta, inclusive o trabalho que você escolheu, o lugar onde você mora, refletem você, refletem as suas escolhas, refletem as relações que, por melhores ou piores, por escolha ou por omissão, você mantém. Então, tem algo seu que ressona com essas pessoas. Então, se você tem uma pessoa, por exemplo, que te irrita profundamente, essa pessoa, ela é um contato seu que ela projeta de conteúdos no seu inconsciente que você não acessa, ou porque foram traumatizadas na sua infância, ou porque quando elas aconteceram para você, você não quis ou não tinha condição de dar conta daquilo. Então aquilo, não quero pensar nisso agora, joga para o inconsciente. E aí fica lá no inconsciente aquela força condensada, aquela energia, imantando as pessoas que estão à sua volta. Então a pessoa te irrita. O que é que ela te irrita, por que ela te irrita e da onde vem essa irritação? Então, nesse momento do Sol em Câncer e com todos os planetas e suas relações, a gente está vivendo um ano de Saturno. Saturno está em Peixes, buscando responsabilidade nossa em relação aos nossos sentimentos, emoções, em relação às nossas conexões ocultas, as espirituais. É isso que está sendo colocado em xeque aqui agora. É isso que está sendo colocado em xeque? Não, vou te dizer melhor. É esse portal que está aberto para nós agora. O portal de, ao invés de apontar o dedo para o outro, veja que tem 3 apontados para você e 1 lá para cima. Então, tudo que você aponta no outro, você, na verdade, tem 3 motivos para que você esteja vendo isso no outro. E um motivo para você se conectar com a fonte e perceber que tudo aquilo que você acha que não precisa ou precisa do outro vem da fonte. E isso serve também para talentos. Você consegue enxergar no outro também talentos, que é a tal da inveja. Inveja não ver. Não ver, na verdade, que você é capaz de fazer aquilo que você está vendo o outro fazer. Porque se você não fosse capaz, você não conseguiria ver isso no outro, né? Então, o espelho, ele traz para nós como amigo, né, como energia análoga à energia do dragão, essa possibilidade, né? De, olha, tá, você quer saber o que você tem aí guardado no seu baú do subconsciente ou no seu inconsciente? Basta olhar, prestar atenção nas suas relações afetivas, ou mesmo que sejam relações de trabalho, mas você prestar atenção qual é o afeto, qual é a emoção que te conecta àquele trabalho. Conexão essa positiva ou negativa, mas vai
pela emoção. E esses dois selos, o selo do dragão e o selo do espelho, eles são selos que regem, eles são os guardiões. Se você é selo do dragão, se você é selo do espelho, os seus selos, vocês são guardiões do planeta Netuno. Esse planeta Netuno é onde está Saturno agora, né? É onde nós estamos sendo chamados à responsabilidade. Netuno fala das águas profundas, né, do mar. Então está falando do nosso inconsciente mesmo, profundo, subconsciente, coisas que estão guardadas lá atrás, ou quiçá até nos nossos antepassados e ancestrais. E, de novo, acessar essa sabedoria, esse conhecimento, pode ser muito bom também. Não é só acessar trauma, é acessar nossa sabedoria, sabedoria dos nossos ancestrais, resgatar, né, saberes antigos, como, por exemplo, você acompanhar o tempo natural da Terra, era uma coisa que os nossos ancestrais sabiam fazer muito bem, né? Aqueles relógios de pedra, Stonehenge, Machu Picchu, nossa, tem espalhado pelo planeta aí pedras e rochas de culturas antigas, primitivas, porém nada selvagens, mas que precisavam ter essa conexão com o tempo natural da Terra para plantar seu alimento, para colher seu alimento e para não morrer de fome no inverno. E isso pode ser escalado hoje para o nível psicológico. A gente precisa plantar os nossos sonhos, a gente precisa colher os nossos sonhos, que é para a gente se autorrealizar e ser feliz. Porque, como eu sempre digo, só um ser humano feliz suporta a felicidade alheia. E a gente precisa disso. A gente precisa de suporte para a nossa felicidade. Até porque a gente vai ter nossos altos e baixos também. E se o outro, né, for uma pessoa não realizada, não vai conseguir ter olhar sobrando para você, para te dar a mão, sabe? Para te, né, falar, opa, não, peraí, o negócio é ser feliz sim. Por isso que quero aproveitar agora e convidar você para se inscrever no canal e acionar o sininho, né? Na medida em que você for se inteirando, na medida em que você for tirando proveito mesmo do papo que a gente levar aqui, do conhecimento que eu estou levando para você, e você perceber que você está se empoderando para fazer mudanças na sua vida, você pode optar a entrar para ser membro do canal. Aí você vai entrar para a família, porque a gente aqui tem um grupo que são membros do canal que... a gente tem um grupo de WhatsApp. A partir do momento que você entra para membro do canal, você entra para o grupo do WhatsApp, onde a gente tem um grupo terapêutico, onde a gente troca as nossas experiências. Porque o resultado da minha conexão com o Tzolk'in, com essas orientações do tempo, elas podem ser diferentes das suas. Entende? Vai causar uma dinâmica de autoconhecimento, de diálogo interno, muito parecido com você. Mas o contexto, né, a cena teatral da sua vida pode ser totalmente diferente da minha. Então, a gente tem um grupo terapêutico de onde a gente troca experiências sem precisar em detalhes, sem precisar entrar em detalhes do que foi exatamente que aconteceu, mas como se sentiu, o que fez, o resultado que colheu. E isso é uma rede de apoio que também é uma outra novidade, digamos assim, dessa nova cultura. Na nova cultura, a gente conta com rede de apoio de humanos em grupos que têm afinidade. Então, por exemplo, o grupo que é membro do canal, ele tem afinidade com esse tipo de leitura que eu faço. Porque existem inúmeros outros canais que fazem leitura da lei do tempo, que ensinam a lei do tempo, que, enfim... Mas tem gente que gosta dessa minha maneira de ler, né? Que é uma maneira com uma pegada mais psicológica, e aí as pessoas se unem a esse grupo, e aí a gente tem um grupo empático, um grupo que tem esse mesmo olhar e tira esse mesmo proveito desse conhecimento. Então tá feito o convite, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho. E outro dia alguém me perguntou, você posta vídeo toda semana? Gente, praticamente toda semana, mas não necessariamente. O vídeo que não falha é o vídeo da leitura da Onda Encantada.
Por isso que eu peço para você acionar o sininho, porque se você acompanhar o canal, você vai saber exatamente quando está começando uma nova onda encantada e qual é a orientação daquela onda encantada para os 13 dias de que ela dura. Por isso, ó, boletim galáctico, né? Então vamos lá. Então, o selo do dragão, ele está trazendo essa força de nutrição para o nascimento do verdadeiro ser. Aí vamos lá agora ampliar um pouquinho essa leitura. Esse aqui é o Tzolk'in. São os 260 Qins que codificam um giro do Tzolk'in, o calendário galáctico. Esses 260 Qins se organizam também em 5 castelos. Então, a gente tem 4 castelos que atendem aos pontos cardeais. Castelo Leste, Norte, Oeste e Sul. E nós temos um 5º castelo verde, que foi o castelo que nos foi roubado, que é o castelo da Matriz. Esse castelo da Matriz, ele se contrapõe frontalmente ao castelo Matrix. A Matrix é essa que aprisiona a gente. E o Castelo Verde da Matriz é aquele que nos liberta, porque ele nos empodera para que a gente construa uma nova configuração da nossa personalidade, para que ela possa atender melhor à realização da nossa alma. E ele acabou de acabar. Então, a gente agora está nesse castelo vermelho, que é o castelo do leste, que é a descrição dele. É o castelo do leste, aonde nós construímos... Deixa eu ajeitar aqui a cena, porque eu fico super incomodada quando eu vejo que tem partes brancas, né? Aqui. Pronto, melhorou agora. Esse é o Castelo Vermelho do leste do Girar, da Corte do Nascimento. Então, nós estamos aqui na Corte do Nascimento. A primeira onda encantada, o primeiro selo, traz a seguinte força. Ele traz a força da nutrição para que a gente possa atrair o nosso ser e, assim, selarmos a entrada do nascimento. Então, veja bem, entrada. A célula do tempo que está vibrando nesse momento é essa célula que traz a entrada de informação. O pulso do tempo é um pulso que parte do centro da galáxia, que tem como nome Rádium Central Estelar. Então, o rádium, ele lembra, e muito apropriadamente, um sinal, como se fosse um sinal de rádio, né? Então, é uma informação. Essa informação, ela está chegando, o Castelo Vermelho, o selo do dragão magnético, ele está nessa célula do tempo, que traz informação. Olha aqui, ó, informa, né? E o que está informando como dragão magnético? Ele está atraindo, porque o tom magnético é o tom que atrai. Ele está atraindo para unificar e assim encontrar, trazer o propósito para essa onda. Então, o propósito para os próximos 13 dias é atrair com o fim, unificar com o fim de nutrir. O que esse unificar quer dizer? Esse unificar quer dizer exatamente aquilo que eu estava falando. A unidade, a maneira como nós temos para superar a dualidade do nosso mundo 3D é a gente entender que a dualidade a ser unificada é entre a minha personalidade e a minha alma. É essa relação vertical que deve existir na mesma intensidade, tamanho e frescura, frescor que as nossas relações horizontais, para que aí a gente faça a cruz, né, de igual tamanho, uma cruz equilibrada. Então, essa é a dualidade que a gente tem que unificar para, então, conseguir nutrir. Então, eu vou nutrir
a comunicação, o sonho da minha alma e os desejos do meu ego de forma coerente para que eu possa atrair o ser, né? Então, toda essa sensação de separatividade que a gente tem é essa separação entre eu e minha alma. Porque esse mundo da Matrix, ele colocou a gente de forma a sermos desalmados. Você tem alguma dúvida que a humanidade anda desalmada? Com tanta perversidade, barbaridade, falta de empatia, né? Essas guerras, nas nossas relações mesmo, né? A gente vê isso. Então, a humanidade está desalmada. Eu posso usar um sinônimo para essa palavra desalmada, inspirada na lei do tempo. A humanidade está desencantada, porque a humanidade perdeu a capacidade de sonhar. Então, os nossos sonhos, eles são os guardiões da nossa alma. É a linguagem da nossa alma. Nossa alma não fala com a gente com uma vozinha que fica ditando, né, que você não deve ou que você deve. Nada disso. A nossa alma fala com a gente através dos nossos sonhos. E aí, conforme você vai aumentando a sua conexão com os seus sonhos, você vai aumentando também a sua conexão com a sua intuição. E a sua intuição é fundamental para orientar o seu ego, o seu corpo de desejos aqui, para que seu ego passe a desejar aquilo que vem a contemplar o sonho de sua alma. Quando você faz essa conexão, você passa a ter uma percepção diferente do mundo à sua volta. Você passa a perceber oportunidades no mundo que venham ao encontro daquilo que você quer realizar enquanto ego a serviço da alma, percebe? Então, unificar com o fim de nutrir, atraindo o ser. Selo a entrada do nascimento com o tom magnético do propósito, porque é isso que vai trazer para você o nascimento do seu ser. É esse propósito para esses 13 dias dessa onda encantada, tá certo? E vamos então à onda encantada propriamente dita. Muito bem, toda onda encantada passa por 13 estações. Então, eu vou ler aqui selo por selo, e o tom do selo é o que vai trazer a estação, a frequência dessa onda encantada. Porque toda onda encantada, ela tem assim, olha, rapidamente para você ter uma noção desse... Para gente que já sabe, não custa nada lembrar. Opa, teve um ataque aqui de cebolinha. Para gente que já sabe, não custa nada lembrar os 13 tons, porque eles dão a melodia, sabe? A gente tem uma melodia que traz o tom das ondas encantadas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o tom magnético, deixa eu pegar eu tenho o tom magnético que traz o propósito. Eu tenho o tom lunar que traz o desafio. Eu tenho o tom elétrico que traz o serviço. O tom autoexistente que traz a forma. O tom harmônico reúne recursos. O tom rítmico equilibra e administra o desafio. Olha, o desafio ele é administrado pelo ritmo. O tom ressonante é o tom sétimo, é o tom ímpar. Ele sintoniza e afina o serviço, porque ele traz a canalização. É ele que é responsável por esse contato com a sua intuição. O tom galáctico, ele é o tom que traz integridade ao tom da forma. E ele é super interessante, porque ele é sempre o selo da onda encantada anterior. Então, na medida em que a gente vai, né, passando pelas ondas encantadas, você vai acompanhando esse processo das ondas encantadas, você vai fazendo o seu diário, né, para depois checar. Primeiro você vive, escreve seu diário, aí depois você vai checar aquilo que você qual era o selo que estava na ordem daquele Kim, para você ver o quão sintonizado, sincronizado você estava, né? Ou não, é uma questão de observação.
Então, o tom galáctico, ele sempre recupera a experiência que a gente viveu na onda encantada anterior. Depois vem o tom solar, que é o tom que traz... não, esse aqui é o tom solar, que é o tom que formaliza a ação, ele tem a intenção, ele pulsa na intenção do propósito. Depois tem o tom planetário. Quando chega no tom planetário, ele manifesta o propósito daquela onda encantada. A partir daí vem 3 tons: o espectral, que libera, liberta, espectraliza; o cristal, que compartilha, universaliza, e é aí que a gente conversa, que a gente troca ideia lá no nosso grupo do WhatsApp. A gente abre o grupo do WhatsApp, troca aquela ideia sobre como foi aquela onda encantada, as experiências vividas, a consciência alcançada, e depois então a gente transcende no tom cósmico. E aí esses tons todos, então, nessa onda encantada do dragão, estão vestidos pelos seguintes selos. Vamos lá. Aqui. O desafio da onda do dragão, que está nutrindo o nosso verdadeiro ser, é o desafio do vento. O vento fala em comunicar com o espírito, trazendo o alento. Então é exatamente isso que eu falei. Você unifica, né? Você encontra elementos para dar nascimento a um novo, ao seu verdadeiro ser, se você vence o desafio de fazer essa conexão espiritual. Sua oração, sua alma, seu anjo da guarda, seu centro de poder, seu eu superior, enfim, a maneira como você tem de trabalhar com a sua espiritualidade, desde que não seja uma espiritualidade que esteja outorgada pela voz de terceiros. Não é o pastor, não é o padre, não é a filosofia de vida que este tom, este selo se refere. Não é. O vento fala de conexão interna, de ouvir a voz interna, a voz que Jesus chamava de voz do Pai. Jesus enfrentou Estado e Igreja obedecendo somente a voz do Pai, uma voz interna. Ninguém nunca viu o Pai de Jesus, é a vozinha interna dele. Então esse é o desafio dessa onda encantada, para a gente alcançar esse propósito de dar nascimento, de nutrir o nosso verdadeiro ser. E o serviço qual é? O serviço é o serviço que ela entrega. Olha, se você unificar para nutrir, né, o seu ser, você vencer o desafio de fazer essa conexão interna, de ouvir a sua voz interior, a onda te entrega a intuição, a onda te entrega o sonho, a onda te entrega a liberdade, a abundância que nós conectamos quando nós nos permitimos sonhar. Veja, como eu estou, de alguma forma, dizendo tudo que eu disse antes, só que de forma organizada, né? A necessidade do sonho, para que a gente possa ouvir, desenvolver a nossa intuição e ouvir a nossa alma. Esse é o serviço dessa onda encantada, é o que ela entrega para a gente. E aí tudo isso toma uma forma. Qual é a forma que isso toma? Isso toma a forma da semente, que é esse selo aqui. Opa, mudou. Deixa eu voltar aqui que eu não tô apontando. Olha, esse é o selo do dragão. Deixa eu pegar a canetinha colorida agora. Este é o selo do vento, este é o selo da noite, que é o serviço dessa onda encantada. Então, você nutre, faz a sua conexão e a onda te entrega, olha, no dia 10, quarta-feira, selo da noite elétrica, é onde você vai ter intuições, é onde você vai estar aberto a ter intuições, a receber as mensagens da sua alma por sonhos, né, nesse lugar da abundância, desde que você também não seja uma pessoa muito fechada nas suas crenças, né? Porque qual é o significado da abundância do selo da noite? É justamente a ausência de limites. A gente, quando sonha, a gente está na dimensão da falta de limites, né? Não tem limite, eu posso sonhar qualquer coisa, eu não preciso pensar se o meu sonho cabe no meu bolso. Isso é uma crença limitante.
Eu posso sonhar qualquer coisa, porque é nessa amplidão, é nessa amplitude da sua imaginação, que é a habilidade do seu espírito e não do seu ego, é aí que você alcança a voz da sua alma, é aí que a voz da sua alma pode ser ouvida, né? Esse é o canal. E aí, então, tomou a forma do sonho da abundância. Aliás, teve esse serviço do sonho da abundância. Qual é a forma? A forma é a semente, é o selo da semente. Aí você vai criar uma semente, percebe? E assim você está saindo da dualidade. Você está criando uma nova semente, você está semeando uma nova ideia a seu próprio respeito. Você está semeando uma nova percepção do que é ser feliz, você ser feliz aqui na Terra. Então, essa é a forma. Essa forma vai ser potencializada pelo quinto selo, que é o selo da serpente. O selo da serpente, ele é o primeiro selo vermelho, percebe? Ele está repetindo a cor do primeiro selo e isso significa que ele está trazendo a dimensão do tempo. Está na quarta dimensão. Então, quando você se apropria do conhecimento do que esse selo traz para você em termos de potencializar essa nova semente que você está criando na sua mente a respeito de si mesmo, você está já agindo na quarta dimensão do tempo. Você está se tornando um viajante do tempo. Você sabe o que é ser um viajante do tempo? Ser um viajante do tempo é o seguinte, olha, numa linguagem bem simplesinha, você sonha, imagina lá na frente aquilo que você quer e você traz o futuro para o agora. Gente, acontece. Esse é o resultado da lei da atração, por exemplo. Mas a lei da atração, ela é um processo, né? E ela tem esses passos, assim, que a gente aprende muito bem com a lei do tempo. Sabe? A lei do tempo é a execução da lei da atração, só que de uma forma muito mais leve, muito mais lúdica, né? E com um tempo que ajuda você a tirar o mundo das costas, sabe? Você vai leve, vai para e passo, vai... Essa coisa do para e passo acabou de me lembrar uma frase de José Argüelles, que teve contato com os fundadores dos Alcoólatras Anônimos. E quando esses fundadores, eles compartilharam com Zé Argüelles essa metodologia, né, de um dia de cada vez, só por um dia, aí o Zé Argüelles lembrou dessa existência do Kim, do tempo, né? O tempo, ele tem esse ritmo, ele tem esse pulsar, né? É um dia de cada vez, a gente vai tecendo, nada estanque lá no futuro, mas você imagina, você sonha, né, lá no futuro. E esse sonho, inclusive, ele vai ganhando vida própria, porque ele também vai se adaptando, né, às condições normais de temperatura e pressão. Então é muito rico quando você para atentar para esse detalhe. O que é que potencializa a nutrição do seu verdadeiro ser para que você possa fazer contato, vencer o desafio do contato interno, receber o serviço da intuição, do sonho da abundância e dar forma a uma nova semente, que é uma nova ideia de você mesmo. É o prazer. Segura, peão, porque o prazer é uma questão importantíssima nessa transição planetária e para nós, ativistas dessa transição planetária. Porque tudo que nos dá prazer foi distorcido. Porque, na verdade, o prazer que nós sentimos é um prazer sensual, é um prazer que vem dos sentidos, é um prazer também sexual, é um prazer que nós temos em relação àquilo que nos atrai e àquilo que nós somos atraídos, né? Então, essa atração, ela se dá por uma dinâmica, por uma lei que é natural do ser humano, que é o magnetismo. A gente se magnetiza por aquilo que somos atraídos e atraímos. E isso deve ser prazeroso, porque se não
for prazeroso é o recado do selo da serpente que fala de sobrevivência, de energia vital. Eu não sobrevivo sem prazer. E eu posso morrer se eu acreditar que eu só preciso de coisas que me tiram o prazer, que são desprazerosas. Percebe? Então, isso é muito importante. É a gente resgatar o direito ao prazer e ter autonomia para selecionar da minha vida aquilo que eu não sinto prazer. E aí eu lembro a você, olha, usa o selo do espelho. Por que você fica colada com uma pessoa que não te dá prazer? Porque isso acontece, tá? Vou aqui invocar aqui o selo do diabo. Isso acontece. Às vezes a gente fica obcecada por uma pessoa, a gente fica com desejo naquela pessoa e aquela pessoa não traz prazer nenhum, cara. Se bobear, aquela pessoa é sabe, aquela que a gente chama agora de relações tóxicas, né? Se bobear, aquela relação é tóxica, sabe? Então, por quê? Por quê? E aí, o segredo do espelho, né? Olha para você e vê quais são os conteúdos que você vê no outro, porque o espelho tem essa grande função, né? Você não consegue ver em você, então você vê no outro. O que o outro tem que você critica ou ama, porque no fundo é seu, é seu. E quando você se apropria disso, tem coragem de se apropriar disso, aí é seu objeto e aí você tem escolha, né? Aí você tem escolha, que você vai ver que o selo do livre-arbítrio, da escolha, aparece nessa onda encantada. Então vamos lá, seguindo, a gente vai então para o ritmo, né? Qual o ritmo que a gente pode dar para nutrir o nascimento do verdadeiro ser? É o ritmo do enlaçador de mundos. Então é esse ritmo. O enlaçador de mundos, vamos trazer aqui para essa nossa leitura psicológica, é o nosso consciente e o nosso inconsciente. É o nosso ego e a nossa alma. São dois mundos, porque a gente já experimentou também que quando a gente sonha, a gente pode até imaginar com riqueza de detalhes o que a gente quer, mas quando isso vem para a dimensão material, sempre tem algumas adaptações, sempre tem uma modificação, porque lá a matéria-prima do sonho é diferente da matéria-prima da realidade. Então a gente tem que estar sempre levando em conta esses dois mundos, né? Tem que estar sempre com um certo desapego para deixar o que deve ser deixado da gordurinha do sonho, para quando se materializar, a gente aceitar a materialização, a gente conseguir ver, né, aquela oportunidade surgindo. Ela pode não ser exatamente igual àquela que você sonhou, mas ela tem tudo a ver com aquilo que você deseja. Então a gente precisa ter esse desapego, sabe? Essa abertura para perceber que aquilo manifestado é diferente do que está em manifesto. E vice-versa também, né? Perceber que aquilo que você deseja, que tão certinho, tão bonitinho, tão arrumadinho, não comporta a realização do seu sonho. Então o ritmo é esse, olha, sonho, realidade, realidade, sonho, ego, alma, alma, ego. Porque também não desconsiderar o ego, o desejo do ego, porque o ego é aquele que sabe o que dá prazer. É o ego que traduz o prazer que o selo da serpente se refere, né? Então, tá aí esse senhor do ego que vai ajudar você a sustentar o prazer, apesar de algumas modificações que você tenha que fazer no seu sonho e vice-versa. Depois a gente tem o selo. Olha só, mão ressonante. Eu sou mão, mas eu sou mão elétrica, né? Então nós temos o 7º selo, porque a mão é o 7º selo. Olha que bonito. O 7º selo é aquele que vai abrir, não tem essa coisa do 7º selo, vai abrir todas as possibilidades dos caminhos para a realização do seu novo ser, né? Nesse projeto de se reinventar para ser mais coerente, para ser mais autorrealizada. E a mão fala de conhecimento que realiza a cura.
A mão, quando ela está no tom ressonante, ela tem a frequência da canalização. A canalização para harmonizar, né? Você canaliza para harmonizar, você canaliza para se inspirar. Então, a mão, ela tem o seguinte... Deixa eu trazer aqui o versinho dela. Olha, porque ele é um selo ímpar. Então, ele está na coluna vertebral da onda encantada. E diz o seguinte: canalizo com o fim de conhecer, inspirando a cura. Selo o armazém da realização com o tom ressonante da harmonização. Eu sou guiada pelo poder da autogeração. Então, você veja que a mão que fala de realizar a cura, né, através da inspiração, você vê que tudo aqui no primeiro castelo, na primeira onda encantada, é extremamente da mente. A gente está numa dimensão de realmente abrir os portais da nossa mente para nos inspirarmos numa nova versão de nós mesmos. A gente ainda não sabe. É isso que é legal no Tzolk'in, a gente ainda não sabe. O Tzolk'in passado começou de um jeito e a gente terminou de outro, sabe? Então, a gente está nesse primeiro momento. Então, não se precipite, sabe? Mas se abra para se inspirar em que é, né, que você vai desejar a partir de agora. Com o que você vai começar a vibrar agora, né? Depois a gente tem o selo da estrela. O selo da estrela no tom galáctico, conforme eu disse, vai trazer toda a experiência que vivemos na onda encantada anterior, que foi muito interessante, né? Quando nós trocamos ali no nosso grupinho as nossas experiências da estrela, foi muito interessante, porque ao viver um Tzolk'in inteiro com consciência, a gente chegou na estrela quase que com o futuro nas mãos, sabendo exatamente o que a gente podia querer, sabe? Vendo uma nova linha de tempo na nossa frente, que não era aquela achatada pela Matrix. Então, a estrela diz isso. E o que a estrela diz no tom galáctico para você que não fez a onda encantada anterior? Qual é o recado da estrela? A estrela fala de coerência, de beleza. A beleza que nós brilhamos através da nossa coerência. Coerência de quem com quem? Do ego com a alma. Quando a gente é coerente, quando a gente pensa, quando a gente fala, quando a gente responde às nossas emoções e os nossos sentimentos de acordo com a nossa alma e não apenas para alcançar as expectativas dos outros à nossa volta. E quero dizer aqui uma coisa que tem a ver com esse selo, com o arcano maior do diabo. Gente, a gente segue as expectativas dos outros, sim. Isso é humano. O dia que você conseguir ser você mesma, completamente, 100%, sem seguir a expectativa de ninguém, a imagem de uma pessoa que é assim, que me vem na cabeça, é Madre Teresa de Calcutá. Pronto. Ela se desapegou de atender a expectativa de todo mundo e talvez até do seu corpo de desejos mais material, né? Ela está plena, absoluta dentro do que ela entende como missão, e o prazer dela é justamente só doar, só ajudar o outro, porque ela se encontrou nesse lugar absoluto de plenitude. A gente está no caminho, eu não sei nem se esse é o objetivo final da vida de todo mundo aqui, não sei. Então, é importante que a gente saiba que a gente, sim, né? A gente cai nesse lugar de querer atender a expectativa do outro. E tudo bem, desde que isso seja equilibrado. Se me dá prazer atender a expectativa do outro, mesmo que isso me tire alguma coisa, eu estou ganhando o prazer. Essa conta, ela tem que estar equilibrada. É isso que o diabo nos adverte, né? Porque o diabo, ele é aquele lugar onde a gente atrai para a nossa psique tudo aquilo que a gente vibra e ressona. Então, ele traz. Eu vou te dar um exemplo dessa carta do diabo que você vai entender direitinho o que ele quer dizer com essa atração do corpo de desejo ou do corpo material. Que o diabo é aquele que entende de atração.
de magnetismo. E a gente magnetiza aquilo que nós temos o magneto interno, né? A gente não magnetiza nada para a nossa vida que não seja justo ou que a gente não merecesse, sabe? Faz parte. Então, por exemplo, mulheres muito bonitas. Mulheres muito bonitas, agora isso tudo está em questão, né? A gente está em transição planetária, está em questão. Mas, há bem pouco tempo atrás, as mulheres bonitas, elas tinham um contorno fixo na sociedade, né? Uma mulher bonita, uma mulher magra, que fazia parte do conceito de beleza. É aquela mulher que vai atrair um homem que vai protegê-la, que vai sustentá-la e nutri-la. Era esse o resultado. Então, por mais que essa mulher bonita não quisesse esse lugar, ela era vista nesse lugar. Então, ela atraía esse tipo de pessoa. Que, ai, que bom, tem as suas vantagens, né? Você vai ser protegida, você vai ser nutrida, você vai ser amparada, você vai ser cuidada e você vai ser dominada. Então, se para você essa conta fecha, tudo bem. Mas se para uma mulher bonita, né? Porque a gente tem referências na nossa sociedade que por si só tem o seu conteúdo de atração. Então, se você é essa mulher, mas você não quer esse lugar de ser dominada, mesmo que isso lhe renda proteção, nutrição, você vai ter que estar atenta a isso. Você vai ter que ter muita consciência disso. Aí vem o enlaçador de mundos, né? Vai lá na alma, consulta a alma. Alma, você quer ser princesa, né? Não, não quero. Então, vem para cá e negocia isso e perceba o quanto você inconscientemente atende à expectativa do outro, mas na medida em que essa expectativa é atendida, o outro te traz algo que você não quer para você. Você pode controlar o outro? Não. O que você pode controlar? Você. Então, começa a prestar atenção no seu comportamento, né? Para que você tenha esse equilíbrio entre o que você atrai e o que você verdadeiramente quer para a sua autorrealização. Então, quando a gente fala da estrela, da coerência que a estrela se refere, para que a gente possa brilhar, né, o nosso próprio brilho, o brilho do nosso ser, a beleza do nosso ser, é essa beleza, a beleza de sermos coerentes conosco. Isso é que vai trazer integridade para o nosso ser. Depois a gente tem o selo da Lua, e a Lua, ela traz um recado importante. A Lua fala das nossas emoções. As nossas emoções, elas são comparadas às águas universais. E as águas universais, elas são o poder que nós temos para nos purificarmos. Então, nós somos seres emocionais. Da mesma maneira como eu disse para você, que a gente tende a querer alcançar a expectativa que os outros têm de nós, a gente também é afetado emocionalmente pela influência dos outros. Então, no caso anterior, né, essa mulher bonita que atrai os homens, provedores, etc. Mas ela descobre que ela não quer esse lugar, ela quer um espaço próprio para ela. Aí ela vai ter de segurar a onda de ver aquele homem dominador a desprezar. Ah, não quer entrar sob minhas asas, não quer entrar sob meu domínio, então também não te quero. E isso, obviamente, vai afetar as emoções dessa mulher. Ela vai ficar insegura. Uau, será que... né? Quem sou eu? Quem sou eu nessa história toda se tudo que eu atraio é aquilo que eu não quero em termos de relacionamento? Dentro desse exemplo que eu estou dando, percebe? Então, a Lua fala disso. Olha, você vai sentir um monte de coisa. Você vai sentir amor, vai sentir raiva, vai sentir mágoa, vai sentir alegria, vai sentir euforia. Agora, o tempo ensina, tudo passa. E a água deve fluir. Ficou super alegre, ficou super eufórica, deu tudo certo, deixa fluir. Ficou magoada, ficou triste, deixa fluir. Ficou arrasada, ficou enraivecida,
vai malhar. Deixa fluir para que você possa purificar o teu ser. Muito daquelas crenças limitantes que foram fincadas em experiências emocionais do seu passado são verdadeiramente dissolvidas quando a gente usa essa sabedoria, essa orientação do tempo que se refere ao selo da lua. Purifica-se, fazendo com que as águas universais fluam, deixa fluir. E ela está no tom solar da intenção, quer dizer, a gente manter essa intenção, sabe, na construção desse propósito que venha a nutrir o meu ser, que as águas estejam fluindo incessantemente, assim como as águas de um rio correm incessantemente para o mar, né? Isso me lembra também a ideia de que não existe um lugar para a gente chegar lá na frente. A gente está sempre construindo e se construindo na dinâmica da vida. E aí, quem é que manifesta no tom planetário? Olha que coisa linda, olha que notícia boa. Boletim Galáctico traz para você a notícia que o grande Sol central da galáxia diz para você que você, quando busca encontrar, unificar-se no propósito de nutrir o seu verdadeiro ser, você irá manifestar amor. Você irá manifestar o pulsar, a linguagem, a inteligência, a mensagem do seu coração. Olha que lindo, porque o selo do cachorro é amor, coração. Tem mais uma palavrinha que eu não estou lembrando aqui agora. Peraí, deixa eu puxar aqui a minha cola. Vamos lá. Lealdade. Lealdade a si mesmo. Então, olha que legal, você vai começar a manifestar, eu acho que isso é o principal nessa onda encantada, né? Que nós estamos aqui bem no reino da mente ainda, bem ainda trabalhando na nossa dimensão espiritual interna, trazendo essas orientações, essa sacada dessa nova ideia de quem sou eu. Quando chega no tom planetário, que é o tom que manifesta, você vai manifestar lealdade a você mesma. E isso é dentro daquele exemplo que eu falei da mulher bonita, né, que tem aquele lugar já pré-estereotipado na sociedade. Se você não quer esse retorno, né, não quer esse padrão, você vai enfrentar algumas coisas, né? Vai ter que deixar fluir aí algumas emoções, mas vai manifestar lealdade. E a lealdade a você mesmo é o que faz vibrar seu coração. Aí sim, aí você vai começar a atrair amor verdadeiro e não uma pessoa que te vê como um objeto do padrão cultural que vai também dar algum tipo de status para ele, né? A partir daí, a gente começa a entrar, então, nos tons que espectralizam, que dissolvem, que vão tirar a gente dessa missão, desse propósito, dessa onda encantada. E isso é muito legal também no selo, nas ondas encantadas, na lei do tempo, porque essa foi uma das primeiras lições que eu recebi. É tudo muito cíclico, sabe? Então você não precisa ficar com aquele dever de casa até você chegar à sua tese de doutorado, não. Não, você está aí no quê? No jardim de infância da lei do tempo, então você vai chegar onde chegou e está tudo certo. Próximo giro, você passou para o ensino médio, você vai alcançar o que você alcançar e está tudo certo. A gente vai tecendo, sabe? E isso é muito legal. Então, o que é que você vai, qual é o selo que vai dizer para você como que você vai libertar, espectralizar, soltar toda essa vivência que você teve até agora nessa onda encantada? É com o selo do macaco, macaco espectral. O macaco, ele é aquele cara brincalhão, ele é aquele nosso lado que brinca, porque sabe que a vida aqui é uma ilusão. E por isso ele é o rei da magia. A magia é isso que você está começando a fazer aqui comigo agora. Você está começando a tecer na dimensão do tempo, né, a sua realidade. Isso é magia. E o macaco sabe disso. Por isso ele sabe que aqui é uma grande ilusão, o que justifica o que o espelho mostra para a gente. Você fala assim, mas como? Né? Todos me refletem, então tudo é uma grande ilusão? Uma grande ilusão, porque se você mudar
Se você mudar o teu sonho, se você mudar a sua vibe, se você mudar a sua percepção, pessoas vão sumir do seu campo de realidade e outras pessoas virão. Percebe? Essa é a magia. E se você for ver, vamos puxar lá o selo do macaco. Olha aqui o macaco como o desafio do dragão. Porque o dragão, ele nutre. Ele nutre, e aí eu trago aqui também o arcano do diabo para você entender essa nutrição. É uma coisa de atrair. É uma coisa de atrair de forma inconsciente. E se você não vencer o desafio que o selo do dragão apresenta, que é perceber que tudo é uma grande ilusão, você vai ficar como aquele imã que atrai de tudo, tudo fica grudado naquele imã que o imã não consegue mais nem atrair mais nada, de tanto grude que tem nele, percebe? Então tem esse desafio. Olha, bora não perder de vista que tudo aqui é uma grande ilusão e que a gente muda o tempo todo e, portanto, isso que você atrai, não necessariamente você precisa carregar para o resto da sua vida, né? Você atraiu num determinado momento, ok. Ou você atraiu e viu que não gostou do que você atraiu, ok, sabe? Não precisa, não é sentença, não é sentença do destino. Não existe sentença do destino. Por isso que chega, então, no momento em que até tudo isso que você utilizou para construir, né, essa nova semente do seu ser, do seu verdadeiro ser, essa nova ideia que você quer ter de você mesmo, libera, espectraliza e vai à vida. Quando a gente fala em ir à vida, a gente já está falando aqui do tom cristal, que vem com o selo do humano. O humano, ele traz para esse nosso movimento aqui, né? Olha, solta, vai à vida, a característica de que, como humanos, a gente influencia e é influenciado o tempo todo. E isso é bom, isso faz parte. Assim como faz parte da nossa existência aqui na A3D, ter o livre-arbítrio. A gente arbitra, sabe? A gente escolhe. Aqui, a lei do tempo, ela não vai fazer, se você for, por exemplo, se você for uma macieira humana, vamos dar humanidade à macieira para colocar a macieira sob a regência desse selo do humano, da lei do livre-arbítrio. Você pode escolher da pera, só que você vai ter que fazer um esforço descomunal para dar pera, mas pode ser até que você consiga dar uma perinha híbrida ali, parecidinha com maçã, porque aqui você e eu estamos sob a lei do livre-arbítrio e a gente pode criar o que a gente quiser, percebe? Por isso que a gente está nesse lugar que a gente chegou e é por isso que a gente precisa ter um pouco mais de consciência para começar a usar essa lei do livre-arbítrio com maior responsabilidade. Lembro, o planeta da responsabilidade, que é Saturno, está lá em Peixes. Então, a responsabilidade que está sendo checada em nós agora, na nossa humanidade, é a responsabilidade que nós devemos ter sobre sobre o nosso mundo interno, sobre a nossa espiritualidade. Essa é a responsabilidade que está sendo chamada à baila, né? E aí, no tom cristal, quer dizer, tá, fiz esse caminho todo, eu vou à vida com o selo do humano, ó. Vamos universalizar, né? Vamos cooperar, vamos compartilhar as nossas experiências para que a gente influencie e seja influenciado. E isso, então, nos ajude a fazer escolhas mais coerentes com a felicidade geral da humanidade. Porque não adianta você encontrar a sua felicidade sozinho. Se você não tiver com quem compartilhar, você vai ficar mais sozinho do que estava antes, quando estava ali no bololô com todo mundo. Então, esse momento do tom cristal é o momento em que a gente, olha, desce para o play e compartilha aí quais foram as lições aprendidas, as experiências obtidas, a consciência alcançada durante essa onda encantada. E aí a gente vai para a transcendência. Vai para a transcendência, que é o caminhante do céu. Explorar espaços internos, externos, né? Buscar, investigar,
sabe? Vigiar para que a gente não fique numa caixinha fechada hermeticamente ali. A gente é, sabe? A gente é, não. Nós somos um. E a experiência do outro me enriquece, a minha enriquece a experiência do outro, e eu posso descobrir que existe mais espaço de liberdade de ser quem eu sou do que eu podia imaginar. Se eu mantiver a vigilância em quê? No tom cósmico, no momento presente. No momento presente. Nesse momento, no tom cósmico, da onda encantada do dragão, é hora de eu atualizar minhas lembranças, minhas recordações, minhas investigações que eu fiz da minha infância, do meu passado, das minhas crenças, nananana. Atualiza, passa a régua, puxa o saldo e bora transcender para a próxima onda encantada. Então, é isso que eu tinha para dizer por hoje, pelos próximos 13 dias. Por favor, reveja esse vídeo, sabe? Faça o seu diário, vai escrevendo. Não precisa escrever todo dia, não precisa escrever detalhes, mas coisas que a partir de agora, quando você ficar mais atenta a esse período de tempo que nós estamos vivendo, a essa onda encantada, quando acontecer alguma coisa muito diferente, vai lá e escreve: ah, hoje, olha, dia de noite elétrica, não é que eu tive a intuição, não é que eu sonhei, não é que isso, aí vai lá e escreve. Aí você vai checando e vai, junto com a gente, se tornando um viajante do tempo, tá bom? Muita gratidão por ter chegado até aqui. Eu peço que você deixe o seu like, que isso ajuda o canal, não custa nada e dá maior força para o canal. E te vejo, te vejo, te vejo no próximo vídeo. Se você acionar o sininho e se inscrever, eu te vejo, né? Eu espero que sim. Escreve aí. Você é novo no canal? É a primeira vez que você está assistindo essa Onda Encantada? Você já conhecia a Lei do Tempo? Você está conhecendo a Lei do Tempo comigo agora? Escreve aqui para mim. Eu vou adorar saber. E não vou me sentir aqui tão sozinha. Vou saber que você está aí e que o meu serviço está sendo útil a você também. Tá bom? Gratidão, muita gratidão. Namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você. Até a próxima, com muito amor.